Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu vou gravar este vídeo explicando para vocês o nosso conteúdo que está sendo abordado na apostila dentro do texto sobre o coronavírus. Então, lá ele fala para gente de sequência. Inclusive, tem lá atividade que ele pede para você pesquisar o que é sequência. Ele pede para você definir o que é sequência. Então, o que significa uma sequência? Uma sequência ela é uma sucessão, certo? Tá? Encadeamento de fatos que se sucedem. Então, ou seja, a sequência é uma sucessão. Ele faz uma pergunta lá: só existe sequência numérica? Não, existem vários tipos de sequência. Existem sequências de cores, sequência de dias da semana, sequência de meses do ano, sequência de anos, existem sequência de letras do alfabeto, então são vários tipos de sequência, ela não é só numérica. Mas existe a sequência numérica que é trabalhada dentro da matemática, que é o que nós vamos estudar agora. Então, dentro da matemática, um conjunto de números reais dispostos em certa ordem, eles são chamados de sequência numérica. Então, o nome já fala, sequência numérica é uma sequência de números. Aqui nós temos alguns exemplos de sequências numéricas. Então, esse conjunto aqui, ó, 0, 2, onde os elementos dele são 0, 2, 4, 6, 8 e 10, ela é uma sequência dos números pares, que só tem número par dentro dessa sequência. Essa outra sequência aqui, ó, 7, 9, 11, 13, 15, é a sequência dos números ímpares, que são maiores ou iguais a 7 e menores ou iguais a 15. Mais um exemplo, o conjunto ordenado aqui, 2, 10, 12, 16 e assim sucessivamente, ela é uma sequência de números que começam com a letra D. Então, ó, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 200. Então, são todos os números que começam com a letra D. Então, aqui nós temos três tipos de sequência, três exemplos de sequência. Agora, na matemática, quando nós temos uma sequência numérica, nós representamos o primeiro termo. O que é o primeiro termo? É o primeiro número dessa sequência por A1. O segundo termo nós representamos por A2, o terceiro termo A3, até chegar no enésimo termo, que a gente representa ele por AN, que significa o enésimo termo. Então, por exemplo, ó, nessa sequência aqui, esse 2, ele é o A1. Por quê? Porque ele é o primeiro termo. Esse 4, ele é o A2, porque ele é o segundo termo. O 6 é o A3, o 8 é o A4, que é o quarto termo, e o 10, ele é o A5, que é o quinto termo. Então, é assim que nós fazemos a representação deles, tá? Então, a letra A, com o número do lado, você já sabe que é o número do termo dele, tá? 1, primeiro, 2, segundo, 3, terceiro e assim sucessivamente. Agora nós vamos falar um pouquinho da progressão geométrica, porque nós vimos lá nos textos que o crescimento da Covid, do coronavírus, ele é uma progressão geométrica. Então, ou seja, ela cresce exponencialmente, tá? Ela não cresce de forma pequena, de forma devagar, entendeu? Ela cresce muito rápido. Então, a transmissão do coronavírus, ela é de forma geométrica, de uma progressão geométrica, de uma forma exponencial, ou seja, o contágio acontece muito rápido e assim com muitas pessoas, né, ao mesmo tempo. Então, aqui, primeiro, nós chamamos de progressão geométrica, abreviamos ela por PG, que significa progressão geométrica. E o que é essa progressão geométrica? Ela é uma sequência numérica que possui uma razão. Essa razão nós chamamos ela de Q, tá? Como é que nós encontramos essa razão? A partir do segundo número, tá? Nós vamos pegar o segundo número, dividir pelo primeiro, nós vamos encontrar essa razão. Então, o que acontece aqui, ó? A partir do primeiro termo, os termos, eles são calculados pela razão vezes o seu antecessor. Então, por exemplo, eu tenho aqui esta sequência numérica, 3, 9, 27. Como é que eu faço para descobrir a razão dela?
A razão, lembrando que ela é o quê? Como que eu encontro ele? Eu vou pegar e vou fazer a divisão. Eu posso escolher o terceiro número dividido pelo segundo, posso escolher o segundo número dividido pelo primeiro, tá? Qualquer um que eu escolher, ele vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, se eu pegar aqui 9 e eu dividir o 9 por 3, que é o primeiro número, que é o primeiro termo. 3 vezes 3 é 9. Então, o que quer dizer isso? Que a minha razão, ela é 3. O que quer dizer essa razão? É por quanto eu tenho que multiplicar esse número para eu encontrar o próximo da sequência. Então, no caso aqui, ó, 3. 3 vezes 3 deu 9. 9 vezes 3 deu 27. Agora, para eu encontrar o próximo número, eu tenho que pegar 27 vezes 3, porque 3 ele é a razão. Então, 3 ele é por quanto que eu tenho que multiplicar. Tá? Ele não é somando, então ele é multiplicando. Aqui na progressão geométrica, a razão ela é multiplicando. Então, eu vou pegar o 27, vou multiplicar por 3. 3 vezes 7 é 21, sobra 1, desce 1, vai 2. 3 vezes 2 é 6, com 2 é 8. Então, quer dizer que o próximo termo que eu tenho aqui nessa sequência, ele é 81. Para eu descobrir o próximo termo, eu vou pegar o 81 e vou multiplicar pela razão, que no caso, a razão ela é 3. Então, eu multiplico por 3. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 8 é 24. Então, o próximo termo aqui é 243. E assim, infinitamente, fazemos sucessivamente. Então, é dessa forma que você encontra a razão. Ah, mas eu não quero pegar o segundo número e dividir pelo primeiro. Você pode pegar o terceiro e dividir pelo segundo, vai dar a mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, ó, 27, for dividir ele por 9... 3 vezes 9 é exatamente 27. Então, quaisquer números que você pegar aqui, o posterior e dividir pelo anterior, ele tem que dar o mesmo resultado, que é o mesmo número da razão, certo? Mais uma informação importante. Nós classificamos a PG de várias formas. Primeiro, ela pode ser finita. O que é finita? É quando ela tem fim, tá? Por exemplo, ó, dá uma olhada aqui. Essa sequência bem aqui, ela é uma sequência finita. Por quê? Porque ela acabou aqui. São números ímpares que são maiores ou iguais a 7 e menores ou iguais a 15. Então, ou seja, só tem esse de número e pronto, não cabe mais ninguém nesse conjunto. Então, por isso ela é chamada de uma PG finita. Não tem os 3 pontinhos, significa que é finita. Agora, o que é uma PG infinita? É aquela que não tem fim, que não vai acabar. Por exemplo, ó, a sequência dos números pares. Ela é infinita, ela não acaba aqui no 10. Por isso que tem os 3 pontinhos aqui, significa que ela vai infinitamente. Certo? Então, finita é aquela que tem fim, que acaba, e infinita é aquela que não acaba, que não tem fim. Certo? Então, além disso, nós podemos classificar também a PG de acordo com o seu comportamento, que ela pode ser crescente. O que é crescente? Quando os números eles vão aumentando, eles vão crescendo, né? O nome já fala, crescente. O A2 ele vai ser maior do que o A1, o A3 vai ser maior do que o A2, o A4 é maior do que o A3 e assim infinitamente, tá? Então, crescente a gente já sabe que é aquela que vai crescendo, ela vai aumentando. Então, o segundo termo ele vai ser sempre maior que o primeiro, ó, o terceiro maior que o segundo, e assim sucessivamente. Agora, o que é uma PG constante? É aquela que vai dar sempre o mesmo valor. Então, aqui no caso, a razão dela é igual a 1, certo? E ela vai dar sempre o mesmo valor. Então, isso aqui é constante, repete sempre o mesmo número. Então, significa que é uma PG constante. Em seguida, nós temos a PG decrescente. Então, o que é a PG decrescente? O nome já fala, é aquela que vai oscilando nos valores, ela vai decrescendo. Então, nesse caso aqui, ó, ela vai diminuindo, tá? Não é oscilando, ela vai diminuindo. Então, por exemplo, era 8, 4, 2, 1, 1 quarto, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo. Então, assim, ela vai diminuindo, vai decrescendo. Por isso, ela é uma PG decrescente, é aquela que diminui.
Agora, oscilante é aquela que altera entre um número positivo e um número negativo. Então, sempre que você ver uma sequência de números que for uma PG e tiver um número positivo, um positivo, outro negativo, significa que ela está oscilando. Ora é positivo, ora é negativo. Então, significa que ela é uma PG oscilante. E aí nós temos os termos de uma PG. Então, eles podem ser encontrados a partir dessa fórmula aqui, tá? Que é a fórmula do termo geral de uma PG. Então, essa aqui é a fórmula do termo geral. Cada letrinha dessa daqui, ela tem um significado. Então, o AN, ele significa enésimo termo. Ah, perdão, aqui o computador mudou, tá? É AN, não NA. Então, o AN significa o enésimo termo. O A1 significa primeiro termo. O Q é a razão. O N é o número de termos e esse 1 ele faz parte da fórmula. Então, agora eu vou explicar um exercício para vocês verem como é que a gente resolve. Tá? Olha o que ele pede. Determine o quinto termo da progressão geométrica a seguir. Então, primeiro, essa progressão geométrica aqui, ela é infinita, certo? E ela é crescente. Por quê? Porque ela está aumentando. Tá? Então, além dela ser infinita, ela também é crescente. Opa, o Vitor não quer deixar eu escrever. Então, essa PG, ela é infinita e crescente. Então, para nós resolvermos aqui, para encontrar o quinto termo dessa PG, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a fórmula, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. E aí, nós vamos tirar as letrinhas dessa fórmula bem aqui no canto. E vamos substituir elas pelos valores. Então, nesse caso aqui, olha o que ele pede. Determine o quinto termo da progressão. Então, ele está querendo que nós encontremos o A5, que é o quinto termo. Então, esse AN é A5. Ou seja, em todo lugar que tiver o N, eu vou usar o 5, porque é a quantidade do termo que ele está pedindo aqui. Como ele pediu o quinto termo, então o quinto é o 5. Então, no lugar do N, nós vamos substituir o 5. Então, esse N aqui, ele também vale 5, certo? Aí, o A1, o que significa o A1? É o primeiro termo. Ó, o primeiro termo dessa sequência aqui é o 2. Então, esse aqui é o A1. Então, no lugar do A1, nós vamos colocar o 2. Como é que nós descobrimos o quê? O que é o quê? Ele é a razão. Como é que eu descubro a razão? Eu vou pegar o segundo número, dividir pelo primeiro. Então, aqui a razão. Vou fazer aqui no cantinho, ó. O que ele é o segundo termo, que é 4, dividido pelo segundo termo. Vou colocar na forma de fração, tá? 4 dividido por 2 é 2. Então, quer dizer que a razão, ela é 2. Feito isso, eu vou substituir nessa fórmula cada letra aqui por esses valores que eu encontrei aqui na frente. Então, no lugar do AN, nós vamos substituir ele por A5. No lugar do A1, nós vamos substituir ele por 2, porque ele vale 2. Vezes, abaixo o sinal de vezes. No lugar do Q, o Q também vale 2, então ele vai ficar 2 elevado a N. Olha quanto vale o N, vale 5. Então, elevado a 5 menos 1. E aí, eu vou resolver isso aqui, ó. Primeiro, eu vou resolver essa subtração aqui. Então, o resto eu vou repetir tudo. A5 igual a 2 vezes, repete o 2, 5 menos 1 é 4. Aqui eu tenho uma multiplicação e tenho uma potenciação. Então, primeiro eu vou resolver essa potenciação aqui, o resto eu vou repetir, só vou abaixar. A5 é igual a 2 vezes 2 elevado à quarta. Como é que você calcula isso? Significa que você vai pegar o 2 e vai multiplicar por ele mesmo 4 vezes, tá? É uma potência. 2 elevado à quarta, pelo amor de Deus, não é 2 vezes 4 que dá 8, não, tá?
é 2 vezes ele mesmo 4 vezes. O expoente é a quantidade de vezes que você vai repetir a base, que é o número de baixo. Então, eu tenho 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 4 vai dar exatamente 16. Então, ou seja, esse resultado aqui do 2 elevado à quarta, ele deu 16. A 5 é igual, agora é só multiplicar. 2 vezes 16, que é 32. Então, quer dizer que o quinto termo dessa sequência é 32. Ah, mas nesse caso eu precisava ter usado essa fórmula para encontrar? Não, não precisava. Você poderia ter feito direto aqui. Por exemplo, ó, se o primeiro termo é 2 e a razão ela é 2, ou seja, ele está multiplicando de 2 em 2, era só dar sequência. 8, você multiplicaria por 2, 8 vezes 2 é 16, você já teria o quarto termo. Multiplico 16 por 2, que dá 32, você já teria o quinto termo. Então, não precisava ter feito nessa fórmula, ok? Espero que ajude vocês a resolver as atividades que eu vou passar para vocês. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Ó, a sequência seguinte, ela é uma progressão geométrica. Observe, então aqui nós temos, de novo, ó, é uma progressão geométrica infinita, porque, ó, tem os 3 pontinhos. Ela é crescente, porque está aumentando. Então, ele pede para nós determinarmos o oitavo termo. Nós vamos fazer o mesmo processo que fizemos aqui anteriormente. Vamos pegar as letras da fórmula. Aqui no cantinho eu vou tirar os dados, tá? São os dados do exercício, vou anotar o que o exercício me deu e o que ele quer que eu descubra. Então, como ele pede o oitavo termo, aonde tem o N nós vamos colocar 8. Então, aqui ele vai ficar a 8 e esse N também vale 8. O primeiro termo nós já temos, que é o 2. Então, aqui, 2. Para descobrir a razão, vou pegar lá o segundo termo dividido pelo primeiro. Então, 6 dividido por 2, que é exatamente 3. Então, quer dizer que a razão é 3. E aí, feito isso, eu vou pegar esses resultados e vou substituir na fórmula. A N vai virar a 8. A1 é 2. Então, ó, o A1 é 2, nós substituímos por 2 vezes. O Q, que é a razão, é 3. Então, colocamos o 3. Elevado a N, o N é 8. Então, lá em cima ele vai ficar 8 menos 1. Como nós fizemos na anterior, nós vamos resolver primeiro isso aqui. Vamos fazer essa subtração. Então, repetimos o resto. A 8 é igual a 2 vezes abaixo 3. 8 menos 1 é 7. Então, eu vou resolver essa potência primeiro. A 8 é igual a 2 vezes, vou resolver isso aqui. O que quer dizer isso? Que eu vou ter que pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo 7 vezes. Ah, mas é trabalhoso. Ah, mas é assim, né? Nem tudo na vida é moleza, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repeti ele 7 vezes. Agora eu multiplico. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 9 é 81. Aí eu posso multiplicar o 81. Opa, não estava aparecendo, perdão. Então, olha o que eu fiz. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 9 é 81. Aí, esse 81 eu vou multiplicar com esse 9 aqui, tá? Pode até fazer a continha do lado. 81 vezes 9. Vai dar 9, 9 vezes 8 é 72. Então, dá 729. Esse 729 eu vou multiplicar com esse último 3 que sobrou aqui. Então, vezes 3. 3 vezes 9 é 27, vai 2. 3 vezes 2 é 6, com 2 é 8. E 3 vezes 7 é 21. Então, aqui eu tenho 2.000... Opa, não vou colocar o ponto, não. 187, o resultado dele. No final, é só multiplicar os dois. Então, 2.187 vezes 2.
multiplicamos ele. 2.187 vezes 2. 2 vezes 7 é 14, vai 1. 2 vezes 8 é 16, mais 1, 17. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. 2 vezes 2 é 4. Então, o resultado aqui, ele vai ser 4.374. É isso. Então, a princípio, é dessa forma que nós vamos trabalhar com a progressão geométrica. Ok? Espero que esse vídeo ajude vocês, para vocês resolverem as atividades que eu vou passar na sequência da aula. Até mais. Qualquer dúvida, estou no grupo à disposição.